Mas basicamente você já sabe que existe uma disputa geopolítica, né, pela influência do Irã. Por quê? Vamos lá, o Irã está na zona de influência da Rússia, certo? E também tem muito interesse ali conjunto com a China. Lembrando que o Irã é de maioria xiita, né, que não tem a ver com, então xiita é radical e sunita é de boa. Não, o Estado Islâmico é sunita e existem xiitas que não são tão radicais. Então é uma coisa complexa, mas basicamente o Irã quer se sobrepor inclusive a outras potências islâmicas como a Arábia Saudita, que é sunita, e o regime do Ali Khamenei, é assim que se fala o nome dele, né? Acho que sim. Estava, né? Como é que eu posso dizer? A níveis preocupantes enriquecendo urânio, né? E aí falaram, por que você está enriquecendo esse urânio aí, amigão? Não, porque é para fins energéticos, não, é para fim de estudo, não. E aí Israel atacou e aí os Estados Unidos foi lá e basicamente destruiu as usinas de enriquecimento de urânio. Inclusive no meu vídeo eu mostro, cara, é animal como que eles usaram o sistema de bomba. Cara, é muito louco, né? Os caras são foda. E aí o Trump vai lá e dá essa declaração. Vamos lá? Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Tonight I can Enfim, como eu te falei, eu baixo um pouquinho meu fone. Guerras, principalmente hoje em dia, são guerras de propaganda, né? Os Estados Unidos vai lá e mete o pau na mesa e fala, irmão, se esse aí a gente conseguiu destruir, você imagina os outros, né? E, enfim, dificilmente a gente vai ter eu acho, tá? Eu acho que dificilmente a gente vai ter alguma coisa parecida do Irã, porque eles não têm esse poder, né? E aí o que eu vou fazer? Que é uma coisa diferente do que eu fiz no vídeo de hoje. Meu vídeo de hoje eu resumo essa história toda para você que ficou catando milho nas notícias. Tem uma notícia aqui, eu organizo tudo para você numa timeline, então se você quiser depois você assiste esse vídeo. Mas o que eu vou mostrar na live que eu não mostrei no vídeo, né? A reação de mais líderes mundiais a isso e depois a tal da consequência, possível consequência, que é o fechamento do estreito de... Como é que é? Como é que se fala mesmo? Não é Ortiz, é estreito de... Hormuz. Hormuz, né? Então a gente vai falar disso hoje. Vamos lá? Líderes mundiais reagem ao ataque dos Estados Unidos contra o Irã. Vamos lá. O primeiro que a gente vai ver é o Abbas Araqchi. Eu não sei como é que se fala o nome dele, não é mesmo? É o ministro das Relações Exteriores iraniano. A República Islâmica do Irã continuará a defender seu território, sua soberania, sua segurança e seu povo por todos os meios necessários. Não há linha vermelha que eles não tenham cruzado. E a última, e mais perigosa, foi ontem à noite. Eles cruzaram uma grande linha vermelha ao atacar instalações nucleares. Só uma coisa importante, tá? Eu não sou especialista em geopolítica, eu nem sou um cara que eu fico estudando e vendo isso com muita veemência, né? Quando eu fiz o curso de geopolítica na época do Reni, eu me encantei pelo curso, e eu ofereci, se não me engano foi em 2019, isso foi muito bom, as pessoas compraram, todo mundo adorou. E realmente é muito bom para você, ele abre a sua mente, né? Eu fiz um novo agora com o Renato, que inclusive tá no ar ainda, assistam a live do Renato e entrem no treinamento, mas existem coisas que são basilares, né? Eu não posso aceitar, não posso achar que seria normal você ter uma bomba de destruição nuclear que pode destruir o mundo inteiro, né, nas mãos de um país onde basicamente a filosofia é uma filosofia de morte, né? Eu vi inclusive um vídeo do Reni onde ele fala isso. Ele fala, cara, como é que você vai deixar um cara que a ideologia dele diz, se você morrer pela causa, você vai para um paraíso cheio de virgens e isso é uma coisa desejável, como é que você vai deixar na mão desse cara uma bomba atômica? Né? Eu tô sem chat, tá? Como é que você vai fazer isso? É como se eu estivesse numa sala com, sei lá, 100 pessoas e cada um tem um revólver. Só que um desses caras, você vê ali que ele é declaradamente um cara que acha que se você pegar um revólver e matar pessoas numa sala, isso é uma coisa positiva e vai levá-lo ao paraíso. Você vai deixar esse cara com uma arma na mão? Não, você vai tirar da mão dele, cara.
né? Porque ele é um louco com uma arma. Então, basicamente, cara, eu acho que, apesar de eu discordar muito do Trump, dessa postura dele, eu sou meio anti essa pagação de pau para os Estados Unidos. Eu acho um absurdo que a gente tenha assumido esse papel de não, deixa que eles protejam o mundo ocidental. Eu acho isso humilhante, eu acho isso horroroso, né? Afinal de contas, quem paga a conta escolhe o restaurante. Eu acho que a OTAN erra demais ao se apoiar tanto, né, no poderio militar dos Estados Unidos para defender tudo. Só pra você ter uma ideia, se você somar o poderio militar de todos os países da OTAN, não dá o que os Estados Unidos têm sozinho. Isso é perigoso, tá? Então eu acho que o que eu tô falando, o poderio militar dos Estados Unidos, não, eu acho que sim, cara, eu acho que foi uma movimentação acertada. A gente não pode ter arma nuclear na mão do Irã xiita, cara. Vocês vão me desculpar, não acho que deva ter. Tá, e outra coisa, eu falo até no meu vídeo, os Estados Unidos jogou dentro das regras. Destruiu uma instalação nuclear sem usar bombas nucleares, né? E atingiu uma base militar. Uma base de quem tá no game pra isso. Nós estamos aqui construindo arma pra te matar. Então você tá no game de ser destruído também. Tá bom? Eu tinha visto uma declaração também, eu não lembro de quem exatamente era, acho que era do vice-presidente, do J.D. Vance, que eles tinham falado que tinham destruído completamente a base, e aí depois, numa declaração posterior, não sei se foi hoje de manhã ou ontem à noite, eles falaram que eles causaram danos severos. Sim. Mas não exatamente destruíram tudo, então acho que eles ainda estão meio nessa zona nebulosa aí. Vamos lá, Emmanuel Macron, presidente da França, após os ataques da noite passada, pediu uma redução da tensão que o Irã exercesse a máxima contenção nesse contexto perigoso, para permitir o retorno à diplomacia. O diálogo e a garantia de um compromisso claro com o Irã, com a renúncia às armas nucleares, são essenciais para evitar o pior para toda a região. Não há alternativa, esse é o único caminho para a paz e segurança para todos. Só uma coisa, o Emmanuel Macron, que é um super esquerdista, se posicionou de uma forma mais clara em relação ao Irã do que o próprio Brasil, tá? O cara falou, olha, cara, vamos agora que você destruiu a parada, vamos retomar o diálogo e você, lembrando, a diplomacia exige que você abra mão dessas armas nucleares, né? Nem o Brasil toma essa posição. Vamos lá. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, parabéns, presidente Trump, sua ousada decisão de atacar as instalações nucleares do Irã com poder impressionante dos Estados Unidos mudará a história. A história registrará que o presidente Trump agiu para negar o regime mais perigoso do mundo, as armas mais poderosas do mundo, né? Vamos lá. Keir Starmer, primeiro-ministro britânico. O programa nuclear do Irã representa uma grave ameaça à segurança internacional. O Irã jamais poderá desenvolver uma arma nuclear e os Estados Unidos tomaram medidas para mitigar essa ameaça. A situação no Oriente Médio permanece volátil e a estabilidade da região é uma prioridade. Apelamos ao Irã para que retorne à mesa de negociações e alcance uma solução diplomática para pôr fim a essa crise. Lembrando, é claro, que é óbvio que foi tentado durante anos, né, a diplomacia para que o Irã não desenvolvesse essas armas nucleares, tá? Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Vamos lá. Estou profundamente alarmado com o uso da força pelos Estados Unidos contra o Irã hoje. Essa é uma escalada perigosa em uma região já em crise e uma ameaça direta à paz e à segurança internacionais. Há um risco crescente de que este conflito possa rapidamente sair do controle, com consequências catastróficas para os civis, a região e o mundo. Apelo aos Estados-membros para que reduzam a tensão, cumpram suas obrigações sob a Carta da ONU e outras normas do direito internacional. Só uma coisa. A ONU é uma instituição interessante, né? Porque a ONU prega a defesa dos direitos humanos e deixa sentar à mesa países que ferem esses direitos humanos. A ONU prega a paz e ela deixa sentar à mesa, né, países que ferem esses acordos de paz. Então, para que serve a ONU no final das contas, né? Lembrando que a ONU foi criada depois da Segunda Guerra justamente para evitar conflitos bélicos. Eu vou te dizer, a ONU fez um papel muito pouco importante para o mundo desde então. Tem um livro do Steven Pinker, o Novo Iluminismo, onde ele diz que, para você ter uma ideia, a declaração... em primeiro lugar, a eclosão de inúmeras democracias, principalmente no Ocidente, foi talvez o maior ganho antibélico do mundo. Porque a partir do momento que que um governo precisa de aprovação popular para estar lá, e as pessoas instintivamente não gostam de conflitos armados, você tem uma tendência mundial de que líderes respeitem esse ceticismo das pessoas em relação a conflitos armados e não entre em conflitos armados, né? E uma outra coisa interessante, a própria declaração da ilegalidade das guerras, né? Você fala, contra a lei fazer guerra, parece uma coisa idiota, mas não é, né?
fez com que o número de guerras diminuísse, apesar da população mundial ter aumentado. Isso é uma coisa interessante. Se você pega, por exemplo, no mundo antigo, né? Quando você pega, por exemplo, sei lá, fala qualquer conquista aí, você pega a conquista de Constantinopla, né? Como era o nome dele? Mohammed II, acho que era o nome dele, né? Que derrubou as muralhas de Constantinopla. Eu tenho quase certeza que era Mohammed II o nome dele. Você vê que ele herdou do pai dele o desejo de conquista de Constantinopla, porque naquela época a conquista era algo legítimo. Você entrar num território, matar aquelas pessoas e conquistar aquele povo, aquele território, era visto pelos líderes e pela população como uma coisa legítima. A minha função nesse mundo é conquistar o próximo, né? E as democracias e a tornada e tornar ilegal uma guerra faz com que no imaginário popular, que também é uma instituição, talvez a mais forte de todas, deixasse claro assim, não, se eu tô aqui no meu território, eu tô bem, eu tô feliz, tô querendo meus filhos, tá tudo certo, eu tenho a minha cultura, e o cara tá lá do outro lado fazendo as coisas dele, não é legítimo da minha parte invadir ali e dominar esse cara. Eu quero estar aqui e eu quero que ele também não me invada. Né? Então isso faz um papel muito mais importante do que a ONU, que basicamente senta com os países que ferem todos os direitos humanos e ouve esses caras tudo. Vocês que matam mulheres e gays, me mostra aqui como eu devo fazer para que o Ocidente respeite os direitos humanos. É ridículo, cara. É ridículo. E mais, tá? Antes da internet, muito pouco se falava sobre isso. Porque nos grandes veículos de imprensa, tomados por narrativas majoritárias, você não ousava questionar a ONU. Assim, sei lá, vou imaginar que eu, criança lá em 1998, né, quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, alguém falava da ONU. Não, a ONU é inquestionável. Na minha cabeça, né, de criança, pra mim a ONU era como se fosse o governo do mundo, né? Não, a ONU. Hoje, cara, você vai conversar com uma criança de 12, 13, 14, 15 anos, se ela é um pouquinho informada, você fala ONU, se ela sabe o que é, ela não leva tão a sério quanto a gente levava, né? Porque a internet veio justamente para mostrar que, cara, esses caras são uns palhaços, né? Enfim, Papa Leão XIV, nesse cenário que, aliás, só uma coisa interessante, tá? Você sabe que ele escolheu o nome Papa Leão, né? E o Leão I foi quem convenceu através da diplomacia, né? Convenceu os bárbaros a não invadirem e não ter uma guerra com Roma. Eu não lembro agora, vocês pesquisem aí, mas se não me engano, o Papa Leão I, que foi quem inspirou o nome de todos os outros Papas Leão, né, foi um grande diplomata. No fim das contas, ele foi um grande pregador da diplomacia. Neste cenário dramático, que inclui Israel e Palestina, o sofrimento diário da população corre o risco de ser esquecido, especialmente em Gaza e outros territórios onde a urgência por apoio humanitário adequado se torna cada vez mais premente. Cada membro da comunidade internacional tem uma responsabilidade moral, deter a tragédia da guerra antes que ela se transforme num abismo irreparável. Tá, só uma coisa, comissão de audiência, like aí. Estamos com 3.600 pessoas ao vivo e 1.300 likes. Pessoal, pô, tem 2.300 likes, é isso? Voando aí, velho. Dá like na live aí, pô. Dá like na live, porque a Ana atrasou a live hoje. Então você precisa dar like, ó. Corre, porque é o seguinte, você tá vendo que o tempo aqui não tá dos melhores, né? É verdade. Você sabe que é quando pode cair a live a qualquer momento. Então dá like aí, vamos aproveitar enquanto a gente ainda tem energia. O Sergei Lavrov, ministro de Relações Exteriores da Rússia, a Rússia condena veementemente os ataques dos Estados Unidos a várias instalações nucleares no Irã. Conclamamos o fim imediato da agressão e o reforço dos esforços para trazer a situação de volta a um caminho pacífico e diplomático. Né? Lembrando que o Irã faz parte da zona de influência da Rússia, né? Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para receber mais vídeos.